Muito bem, como vai você? Obrigado pela sua presença, pela sua companhia no nosso estudo bíblico, Bíblia Fácil Campinas. Espero que você esteja gostando desses estudos, esteja sendo proveitoso para você. Espero que você gostando dessa oportunidade de poder conhecer mais, de conhecer um pouco mais do livro de Apocalipse, né, que é o nosso foco de estudo. Aqui é o pastor Edmur. Espero nessa sua aula que você vai ter, a aula número 4, você possa ter um encontro com Jesus na sua caminhada espiritual, ok? Vou fazer uma breve oração com você antes de nós começarmos o nosso estudo. Deus e Pai, nosso Rei, muito obrigado, Senhor, pelo teu amor e teu cuidado em nossa vida. Quero nesse momento, Pai, pedir para que teu Espírito Santo guie a gravação desse vídeo e também, principalmente, o estudo que o Senhor vai também levar a cada uma das pessoas que estão nesse momento ouvindo esse vídeo. Por favor, Pai, que o Senhor fale acima de todas as coisas e que o Senhor venha, nesse momento, tomar posse da nossa vida e venha falar bem pertinho no nosso coração aquilo que nós de fato precisamos ouvir. Por isso, Pai, mais uma vez eu te peço, purifique nossa mente e coração, nos liberte das nossas correntes e que o Senhor nos dê a tua paz. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Para você que está aí com a gente já acompanhando o estudo número 1, 2 e 3, agora vem o número 4. Nós estamos terminando o capítulo 3 para começar o capítulo 4 do livro de Apocalipse. Por isso eu queria que você pegasse a sua Bíblia mais uma vez, coloque ela no seu colo, pegue um caderno de anotações, uma caneta e vamos anotar, estudar, grifar. Se você tiver alguma pergunta, alguma dúvida, por gentileza, coloque para a gente aqui nos comentários embaixo ou mande para o seu amigo que te convidou para essa classe e faça ela chegar até a nossa equipe. Assim a gente pode trocar ideia com você sobre esses estudos, principalmente relacionado à sua dúvida, que acho que é importante para a gente compreender o que está acontecendo nesse livro e qual é a mensagem de Jesus para nós nesse livro. Lembrando a vocês que Apocalipse tem a ver com a revelação de Jesus. E isso é uma mensagem poderosa da parte de Jesus para nós, ok? Bom, eu vou começar aqui, basicamente, transmitindo para vocês uma imagem que vai introduzir o estudo desse momento, na verdade, né? Não sei se você está ouvindo isso à noite, ou de tarde, de manhã, enfim. Mas, na última aula que nós tivemos, nós nós essencialmente fizemos um estudo, não tão aprofundado, mas acho que um estudo assim geral, né, sobre as 6 igrejas do livro de Apocalipse. Nós temos uma última que é a 7ª, a igreja de Laodiceia, né? Eu basicamente procurei abordar as mensagens espirituais mais marcantes do livro das 6 igrejas, né? Esse foi o propósito principal que nós visitamos na igreja de Apocalipse, perdão, nas 6 igrejas anteriores à igreja de Laodiceia. Hoje nós iremos pegar somente a igreja de Laodiceia e nós vamos entrar com mais profundidade nessa igreja, porque essencialmente essa é uma igreja que tem uma mensagem muito relevante para os nossos dias, para a nossa vida com Cristo especialmente, antes da volta de Jesus, nossa segunda vinda nos céus. Bom, você vai se lembrar que Laodiceia é uma igreja que eu até coloquei aqui, uma igreja perseguida por Jesus. Daqui a pouquinho eu vou te explicar por que coloquei esse subtítulo, né? Por que essa igreja ela é uma igreja perseguida por Jesus. Mas vamos lá. Você talvez viu o nosso último estudo e vai se lembrar que nós tivemos a compreensão de que as igrejas de Apocalipse, as 7 igrejas, elas têm um paralelo espiritual com os 7 períodos das igrejas ao longo dos séculos. Esse camarada aqui, chamado Philip Schaff, ele é um teólogo protestante no início de 1800. Ele percebeu que a igreja cristã, nos seus quase 2000 anos de existência, ela poderia ser dividida em 7 períodos diferentes. E foi isso que ele fez. Ele dividiu a igreja em 7 períodos históricos. E aí ele colocou o período apostólico, tribulação e perseguição, do século II ao século III. Depois um acordo e união da igreja com o Estado, que aconteceu especificamente no ano 300 a 400. Depois um período medieval, que é um período de 1000 anos que a igreja viveu, na Idade das Trevas, na Idade Média, né? Onde a igreja tornou-se seu próprio problema. Depois, um período da Reforma, que deu ali no século XV. Depois, nós temos aí um período também de desenvolvimento das igrejas protestantes, que seguiu no século XVI, XVII,
E no século XVIII ali para frente, ou XIX para frente, a gente tem um período de expansão mundial do evangelho, seguido também de pessoas que são indiferentes em relação à missão de Jesus, mesmo sendo cristãs. Bom, o ponto é que eu mostrei essa imagem para você, você vai se lembrar, né? Que não sei se você se lembra, mas a gente percebeu que a condição espiritual de cada uma das igrejas, olha aqui no seu canto direito da tela, as igrejas Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas são as 7 igrejas históricas a quem João escreve, né? Muito bem. Cada uma dessas igrejas tinha uma condição espiritual. Lembrando que Jesus ele vai oferecer para cada uma dessas igrejas aquilo que ele é para curar esse mal que a igreja tem. Então, se você olhar com bastante atenção, cada igreja tinha uma condição espiritual diferente, ok? Sofriam perseguição por conversar a Jesus, outros tinham fome e declínio espiritual, outros passavam pela morte espiritual, como Tiatira, e por aí vai. Acontece que se você comparar a condição espiritual das 7 igrejas locais, né, físicas, ali da Ásia Menor, para quem João escreve, perdão, da Ásia Romana, você vai perceber que a condição espiritual dessas igrejas, ela se assemelha em grande parte daquilo que foi o período histórico da igreja como um todo, né? Então, começando pelo período apostólico, a gente percebe que havia muito amor e fidelidade ao evangelho e assim por diante. Você pode depois olhar com calma isso aqui e dar um pause no vídeo e comparar de fato e perceber que cada período histórico teve a mesma condição espiritual de que cada igreja das 7 igrejas que nós estamos vendo aqui. E hoje nós vamos ver o último período, que é o período que nós vivemos atualmente, segundo esse historiador, né? E em comparação com a condição espiritual que nós podemos encontrar, não só em Laodiceia no passado, mas como também hoje, tá? Então, isso que eu acho interessante na profecia, porque nós temos um vislumbre bem interessante daquilo que Cristo fala em comparação com aquilo que nós vamos ver no tempo de hoje. Essa é uma das referências bibliográficas que eu tenho em relação foi até onde eu achei a fonte, inclusive, daquela questão do Philip Scaff, que fala sobre essa questão dos 7 períodos da igreja, tá? É um livro bem interessante, Revelation of Jesus Christ, que é um livro do Ranko Stefanovic. É uma sugestão de leitura um pouco mais técnica, mas também importante para a compreensão. Bom, um dos paralelos da igreja de Laodiceia com a igreja com a última da história, né? Então, é um paralelo de Laodiceia com a última igreja da história, ok? É que quando você vai para Apocalipse 16, Apocalipse 16 fala sobre a última batalha espiritual que acontece antes da volta de Jesus. Aliás, esse é um tema que nós iremos ver daqui a um tempo, aqui na classe. Então, fique com a gente até o fim. E aí você percebe que quando João vai descrever a igreja do tempo dessa última grande batalha, lá em Apocalipse 16, nós vemos o seguinte, olha esse texto, eis que venho como ladrão, feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Essa linguagem de vestes, andar nu ou vergonha, são palavras que aparecem na descrição para a igreja de Laodiceia. Daqui a pouquinho nós vamos ver, inclusive no capítulo 3, justamente no verso 17 fala assim, ó, Laodiceia diz sobre ela mesma, né? Pois dizes, estou rico e abastado, não preciso de coisa alguma. E nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A linguagem que Cristo descreve Laodiceia, aqui no capítulo 3, é a mesma linguagem para descrever a igreja do último tempo, da última batalha espiritual antes da volta de Jesus, aqui em Apocalipse 6:15. Então essa é uma outra evidência linguística que mostra que essa igreja de Laodiceia, a sua condição espiritual, simboliza a última igreja antes da volta de Jesus. Isso é bem curioso para a gente. Agora, vamos conhecer um pouquinho dessa igreja e depois vamos entrar no texto. Hoje eu quero fazer com você um estudo verso por verso da mensagem de Jesus a essa igreja ali do primeiro século, chamado da igreja de Laodiceia, porque o nome da cidade era Laodiceia, ok? Bom, a igreja de Laodiceia automaticamente estava na cidade de Laodiceia. E essa cidade, ela tinha alguns pontos marcantes, tá? Então agora eu quero falar um pouquinho da condição dessa cidade onde estavam esses cristãos. Bom, primeiramente, ela era uma cidade muito rica, por ter um forte comércio de lã e produção de roupas, ok? Daí vinha
basicamente toda a sua riqueza. Laodiceia não estava no litoral do continente, então automaticamente não era, a sua fonte de renda não tinha muito a ver com o comércio linkado ao litoral. Mas Laodiceia era uma cidade muito rica, principalmente pelas roupas que produziam, pela lã produzia. Há muitos produtos de Laodiceia, como a lã que eles produziam, era exportado para todo o continente, o continente asiático, Europa, enfim. E automaticamente, por ser muito rica, Laodiceia tinha grandes centros financeiros, né, grandes reservas de ouro, grandes bancos estavam em Laodiceia como um lugar de proteção e era muito curioso isso. E por fim, Laodiceia tinha uma outra característica bem interessante da Ásia Romana, é o fato de que eles tinham um centro médico. E um dos tratamentos mais assim, expoentes que eles tinham era a recuperação da visão. Eles tinham um certo tipo de tratamento que tinha o poder de trazer a visão de volta ou recuperar a visão. Enfim, eu não sei especificar muito o que era, mas há elementos na história que mostram que eles tinham essa característica, ou esse diferencial como cidade. Agora, uma coisa que é curiosa também é o fato de que Laodiceia tinha um problema. Essa cidade ela não tinha uma fonte natural de água dentro da cidade. A sua fonte de água vinha da cidade de Herápolis, que ficava mais ou menos 10 quilômetros distante da cidade de Laodiceia. Isso quer dizer que quando a água saía desse lugar, ela já saía de uma fonte termal, que era uma água quente, ok? Essa água quente entrava nas tubulações, como você está vendo aqui na foto, e ela então vinha dessa cidade que estava num lugar mais alto e vinha até a cidade de Laodiceia. Automaticamente a água saía quente e quando passava pela tubulação que eles haviam criado, essa água automaticamente já chegava morna para os habitantes. Então, a qualidade da água de Laodiceia era péssima. Então, imagina você toda hora tendo que tomar água morna como a sua água principal do dia, né? O sabor não era nada bom. Bem, deixa eu voltar aqui um pouquinho a nossa tela principal, porque agora eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 3 de Apocalipse, e nós vamos ler o verso 14 inicialmente, e eu vou tentar fazer com você aqui um estudo verso por verso da mensagem que Cristo vai comunicar a essa igreja. Bom, eu te mostrei anteriormente um pouco do contexto histórico da cidade, do que acontecia na cidade, porque Jesus vai usar esses pontos marcantes da cidade, daquilo que acontecia com o povo, dentro da sua mensagem, tá? Então, preste bem atenção no que você vai ouvir. Então, entrando com a ideia aqui inicial de que por ser uma cidade muito rica, por ter muita segurança financeira e também segurança no quesito saúde, né, a população de Laodiceia era um povo extremamente assim protegido por essas coisas. Automaticamente eles tinham um espírito de autossuficiência muito grande. Inclusive teve um episódio na história em que Laodiceia foi destruída por uma invasão bárbara e o governador maior de Roma ofereceu auxílio financeiro para que eles reconstruíssem a cidade. Contudo, eles negaram esse auxílio por terem muitos bens, muito dinheiro. E eles reconstruíram sozinhos a sua cidade. É curioso ver como era o estilo de vida das pessoas de Laodiceia. Então grave isso na mente porque você vai acabar entendendo daqui a pouquinho, na hora de entrar mais na mensagem de Jesus. Bom, verso 14 do capítulo 3 fala o seguinte: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Para por aqui um pouquinho. Veja, como eu disse para você em outros estudos, quando nós vemos a palavra anjo, a igreja de Laodiceia, essa palavra tem a ver não apenas com anjos celestiais, tá? Mas a palavra anjo ela também tem um significado. Ela pode significar mensageiro ou, por vezes, ela aparece uma mensagem aos filhos de Deus ou à liderança de Deus aqui na Terra, ok? Então, quando nós vemos aqui que essa carta da igreja de Laodiceia foi endereçada ao anjo da igreja de Laodiceia, nós temos aqui uma carta destinada
a própria igreja, as pessoas dessa igreja, ok? E aí, o texto fala assim, ó, ele começa, estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e a verdadeira, o princípio da criação de Deus. Bom, como eu disse para você, todas as cartas, as mensagens às igrejas, as 7 igrejas, elas são palavras de Jesus para as igrejas. E Cristo começa aqui dizendo que quem vai falar agora com eles é o Amém, a testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. Bom, essa palavra Amém não é uma palavra grega, é uma palavra hebraica. E a palavra Amém no hebraico quer dizer algo confiável, algo de grande confiança e verdadeiro. Então, quando Cristo fala que Ele é o Amém, Ele, em outras palavras, está querendo dizer para os seus leitores que quem vai falar agora é aquele que é altamente confiável, aquele que é verdadeiro. E Jesus, basicamente, ele traz isso para a igreja da Odisseia, justamente pelo fato de que eles precisam se apegar àquilo que é confiável. De alguma maneira, eles estavam confiando em outras coisas a não ser Jesus. Por isso ele fala assim, eu sou o Amém, eu sou aquele que é confiável. Quando você diz amém para alguma coisa, você está dizendo o seguinte, eu confio nisso que você me falou, ou que eu estou lendo, ou que eu ouvi, ou que eu estou cantando. Eu creio que isso é verdadeiro. Isso quer dizer a palavra amém. Por isso ele fala assim, que também ele é testemunha fiel e verdadeira. Por que ele é testemunha fiel e verdadeira? Porque foi ele que viveu segundo a palavra de Deus. Foi ele que foi fiel e verdadeiro àquilo que ele veio fazer nesse mundo. É por isso que Jesus ele tinha 2 grupos de pessoas que permeavam o seu contexto. Aquelas que amavam ele de todo o coração e aquelas que de alguma maneira acabavam odiando ele. É curioso isso, né? Cristo nunca teve um meio termo. Sempre pessoas amavam ele ou odiavam. Isso acontece porque ele era fiel às palavras de Deus. Ele era verdadeiro segundo a sua missão. E basicamente, quando você é verdadeiro, segundo os seus princípios e valores, você vai acabar tendo 2 grupos de pessoas que circulam ao seu redor. Aquelas que não querem você por perto e aquelas que de fato querem muito você por perto, por você ser uma pessoa confiável. Bom, e aí vem agora a parte mais importante dessa apresentação de Jesus para a igreja. Ele fala assim, ó, eu sou o princípio da criação de Deus. Essa palavrinha aqui, o princípio da criação de Deus, é a palavrinha arque. A-R-C-H-E. Essa palavrinha arque, que vem da palavra arqueologia, arqui-inimigo, ou a palavrinha... enfim, as palavrinhas começam com arque, né? Bom, essa palavrinha ela pode significar princípio, ok? Como no caso de arqueologia, né? Que é o estudo do princípio, o estudo do princípio das coisas. Ou arqui-inimigo, o principal dos inimigos. Mas a palavra arque também quer dizer outras coisas. A palavra em si pode também ser traduzida por, como eu te falei já, princípio, origem, fonte e governador. Então, essa palavrinha arque tem quatro dimensões diferentes, aplicações diferentes. E se você parar para pensar, Jesus preenche os 4 significados dessa palavra chamada arque. Ele é o princípio de todas as coisas, através dele todas as coisas foram criadas. Ele é a origem, ou seja, ele é antes de todas as coisas. Ele é a fonte de todas as coisas, dele vem todas as coisas, e ele promove as coisas em nossa vida. E por fim, Jesus, ele é o governador. Tudo isso se encaixa na pessoa de Jesus. Ele é o rei do universo, o governador do universo. Bom, eu gosto muito da expressão fonte, porque Jesus ele se apresenta aqui como o princípio, como governador, como origem, mas também como uma fonte de tudo que nós precisamos. E eu gosto muito dessa ideia de Jesus como a fonte, porque a gente de vez em quando pode pegar outras coisas na nossa vida como fonte daquilo que nós precisamos, como fonte daquilo que nós colocamos a nossa confiança. Jesus nesse momento está dizendo o seguinte: não coloque a sua confiança em não ser em outra coisa a não ser em mim como fonte de tudo que você precisa. Essa mensagem ela tem um forte impacto para essa igreja chamada Laodiceia. Lembre-se que toda vez que Jesus fala quem ele é para as igrejas, ele está oferecendo algo para essa igreja que está faltando, algo que eles precisam ouvir e colocar em prática. Então preste atenção, grave essa ideia de que Jesus ele é a origem, o princípio, a fonte e aquele que governa todas as coisas. Porque Laodiceia precisava reconhecer que Jesus é a fonte de todas as coisas. Mas vamos lá. O texto fala assim, ó, verso 15. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente.
E olha só, olha o que Cristo fala para essa igreja. Quem dera fosses frio ou quente. Eis assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Olha só que curioso isso aqui, gente. O texto diz que quem dera você fosse frio ou quente. Parece que a condição de estar frio é talvez até melhor ou mais favorável para que essas pessoas tenham Cristo como seu único mestre e Senhor do que a condição de estar morno. Então, Jesus fala assim, quem dera vocês estivessem frio ou quente, porque vocês, pelo fato de vocês estarem mornos, eu estou a ponto de vomitar da minha boca. Nesse momento, Jesus ele faz uma divisão aqui no contexto da mensagem à Laodiceia, e ele divide as pessoas em 3 grupos diferentes. Não sei se você percebeu isso. Ele divide entre frio, morno e quente. E se você fosse traduzir essa linguagem de quem é o frio, de quem é o morno, de quem é o quente, como você traduziria isso, né? Eu fiz aqui basicamente uma explicação disso para você ter uma noção mais ou menos de como isso funciona, tá bom? Talvez a pessoa quente, nesse contexto espiritual, são aquelas pessoas que amam Jesus e o Evangelho, sendo que o Evangelho é a boa nova da salvação, é a mensagem de que Jesus veio restaurar o nosso relacionamento com as pessoas e com Deus. E essas pessoas, elas são comprometidas com a palavra de Deus. Aquilo que Deus fala tem a ver com aquilo que Deus quer para a minha vida. E a palavra de Deus é o que tem prioridade em minha vida. Aquilo que Ele me pedir, aquilo que Ele me falar, eu vou fazer acima das coisas da minha vida. Bom, esse é o quente, aquele que ama Jesus e o Evangelho. O frio pode ser aquela pessoa que odeia Jesus e o Evangelho e não tem nenhum compromisso com Deus, ok? Essa pessoa realmente está absolutamente distante de um compromisso, de ouvir, de amar Jesus e de viver segundo a sua palavra, tá bom? Esse é o extremo oposto. Agora, quem seria o morno? Possivelmente o morno seriam aqueles que estão divididos entre amar a Jesus e o mundo, entre obedecer a palavra de Deus e ter uma vida autossuficiente, ok? Então, você concorda comigo que o morno, exatamente essa pessoa que ela está dividido entre amar Jesus e o mundo, está dividido entre quem de fato governa a sua vida, que tipo de pensamento, que tipo de propósito governa a sua vida. Talvez a pessoa que esteja morna, aquela pessoa que às vezes está tão fixo o seu olhar, suas expectativas nesse mundo, que ela esqueceu que a vida é um um curto período de 70 anos aqui nesse mundo e que a nossa vida ela é completamente eterna em Jesus Cristo. Então, às vezes, a gente se apega a algumas coisas aqui nesse mundo que são tão pequenas em comparação com a eternidade que o nosso coração, às vezes, está dividido, de fato, entre o agora e a eternidade. Está dividido entre as coisas do momento e as coisas eternas. E a gente se esquece que tudo que nós fazemos aqui tem consequências eternas para a nossa alma. Então, essas pessoas elas estão divididas entre obedecer a palavra de Deus e ter uma vida autossuficiente. Percebam que talvez a autossuficiência seja exatamente o grande problema, ou um dos grandes problemas, ou um dos sintomas, né, que a Laodiceia está vivendo. São pessoas que possivelmente, por ser morno, elas estão se apegando a outras coisas a não ser a palavra de Jesus e a pregação do Evangelho. Bom, é por isso que deixa eu só voltar aqui um pouquinho, vou ler com você agora um texto aqui, que é o texto seguinte, o verso 17. Vamos lá. Olha só por que Laodiceia está enfrentando essa mornidão, né? O texto fala assim, ó, pois dizes, e aí Cristo está lendo, né? Lendo a vida dos cristãos de Laodiceia. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Veja, aqui nós temos talvez talvez uma das razões pela qual Jesus agora está falando para esse povo que é morno, e ele fala o seguinte, que no coração dos laodiceanos, né, dessa igreja de Laodiceia, dos cristãos de Laodiceia, eles estão abastados, eles se consideram ricos, e eles não precisam de nada além do que aquilo que eles possuem e conquistaram. Então, pegando o contexto do histórico de quem eram os habitantes de Laodiceia, de como eles viviam, qual era o estilo de vida deles, eu posso talvez dizer para você que essa aqui seja uma pista pela qual
os moradores os cristãos de Laodiceia, eles tinham esse espírito de autossuficiência, né? Da onde vinha esse orgulho e autossuficiência? Primeira coisa, das riquezas materiais. Como eu te falei, a cidade de Laodiceia era muito rica, havia muita produção de um bem muito consumido no Império Romano, que eram as roupas, a sua lã era muito famosa, e automaticamente eles tinham um sustento quase que vitalício da sua vida, certo? E talvez uma outra coisa que garantiria esse senso de proteção tem a ver com o tratamento dos olhos, com a tecnologia média que eles tinham. Possivelmente eles não tinham essa falta de saúde, de apoio médico e por aí vai. Então, conciliado as riquezas guardadas, a fonte de produção de riqueza, mais a segurança, quem sabe, da saúde deles, eles fizeram dessas coisas simplesmente ou basicamente um Deus falso para eles. Eles basicamente confundiram a bênção, a expressão da bênção de Deus com a própria bênção de Deus. Percebe? Porque, gente, vamos lá, ter saúde, ter recursos, reservas, ter um trabalho, são coisas que são a expressão da bênção de Deus. Mas a bênção de Deus em si não é exatamente isso. Isso é um sintoma, é um sinal da bênção de Deus, percebe? Só que, basicamente, os cristãos de Laodiceia, eles fizeram destas coisas a fonte da bênção, entende? E a fonte da bênção é quem? A fonte da bênção em nossa vida é o próprio Jesus Cristo. Então, como te falei logo no comecinho, Jesus oferece para essa igreja aquilo que eles esqueceram ou estão perdendo, né? Então eles esqueceram que somente Deus é a fonte do contentamento, somente Deus é a fonte da sabedoria, somente Ele é a fonte das coisas que nós temos. E automaticamente, por tirar os olhos de Jesus e da eternidade, eles concentraram seus olhos aqui nessa terra e automaticamente olharam para si como a fonte da sua produção, do bem-estar, do contentamento, da sabedoria. E nesse momento eles tornaram-se orgulhosos o suficientes. Por isso que Jesus usa essa expressão, né? Para o sentimento de Laodiceia, né? Não preciso de coisa alguma, é o que está no verso 17. E aí o texto fala assim, né? Que Jesus, ao olhar essa condição, ele pega e volta-se para a igreja e ele fala assim para a igreja, né? Nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Jesus queria mostrar a real condição desse povo. Então ele fala o seguinte: vocês não perceberam, mas vocês estão cegos. A sua nudez mostra que vocês, nesse caminho, serão envergonhados diante do meu plano, diante da minha expectativa para que vocês vivam uma verdade que preencha, né? Que preencha a necessidade da sua existência. Então, talvez, aqui deixa eu te pontuar uma coisa para você. Laodiceia não sofria com apostasia e Laodiceia não sofria com heresia. Esses não eram os dois problemas que Laodiceia vivia. Laodiceia vivia um problema que talvez seja até pior do que esses dois, como apostasia ou heresia. Laodiceia vivia a indiferença, que essencialmente a indiferença é o oposto do amor. Eram pessoas que ouviam falar do evangelho, das boas novas, ouviam falar sobre a generosidade, a caridade, a compaixão. Eles ouviam falar da palavra de Jesus, dos ensinos de Jesus, do estilo de vida de Jesus. Contudo, é como se eles ouvissem por um ouvido e deixassem escapar pelo outro. A mensagem que eles ouviam não impactava a prática do seu estilo de vida, percebe? Eles deixaram se consumir por um pensamento terreno de que cada um cuida da sua vida e a gente não tem nenhum papel em relação ao cuidado com o outro. E essencialmente, Laodiceia perdeu esse amor pelas almas. Laodiceia perdeu o senso da urgência da missão de Jesus aqui nesse mundo. Perdeu o senso de que Jesus irá voltar e que o nosso foco não está somente aqui, mas numa eternidade para sempre. E isso me faz pensar realmente em como
em como anda a minha vida em relação àquilo que eu estou escutando de Jesus, aquilo que ele fala para mim. Porque a mensagem de Laodiceia, ela é para todas as eras do cristianismo e também é para mim especialmente. Então, é por isso que havia no coração de Laodiceia esse momento espiritual que Cristo define como pobreza, né? Pobre, cego e nu. E basicamente isso quer dizer que ele estava num ambiente inseguro, escuro e humilhante no contexto da fé, no contexto do seu relacionamento com Jesus, né? E aí, Jesus, essencialmente, ele vai lá e ele vai trazer para a Laodiceia uma solução. E antes de falar da solução, deixa eu só apontar uma coisinha aqui que eu acabei esquecendo de comentar com você. Essa condição de Laodiceia, de mornidão, ela simboliza uma outra verdade também que pode acontecer dentro do contexto cristão. É possível que uma pessoa ela seja chamada de cristão, mas ela tem um estilo de vida onde ela se prova não amar as pessoas e nem a Jesus. Olha o que eu vou te falar. Todo discípulo de Jesus, ele é um crente. Mas pode ser que nem todo crente seja um discípulo de Jesus. Entende o que eu quero dizer para você? Às vezes a gente pode ter a linguagem, a roupagem, a aparência de uma vida com Jesus. Contudo, a nossa vida, nossas prioridades, nosso estilo de vida, a maneira como a gente organiza nossas coisas, tempo, bens materiais, para onde vai nossa energia, para onde vai nossa preocupação, nossa alegria, enfim, isso pode ser um sintoma de que a gente possa ser chamado de Jesus, a gente confia que Ele é o nosso Senhor e Salvador, contudo as suas palavras, os seus ensinos, não tem nenhuma prática, não tem nenhuma influência em nossa vida diária, percebe? Por isso que Jesus ele fala assim em Mateus capítulo 6, verso 24, que, que Cristo ele detesta a ideia da divisão, né, da nossa lealdade e serviço. Cristo detesta essa ideia dessa divisão de lealdade e serviço. E ele fala assim, que ninguém pode servir a dois senhores. É impossível, né? Esse estado de mornidão, que é um coração dividido, na verdade ele é uma mera ilusão, porque a gente escolhe nosso lado, entende? Por isso que talvez o estado de mornidão é tão perigoso, porque aparentemente nós estamos com Jesus, mas na prática as suas palavras não têm efeito nenhum em nossa vida. Então, é possível a gente ser cristão e não ser um discípulo. É possível eu ser crente e não ser um discípulo. Porque discípulo, basicamente, ele segue na cola, ele segue do ladinho do mestre. E praticando aquilo que o mestre faz, fazendo o que o mestre faz, se preocupando com aquilo que o mestre se preocupa, se entristecendo com as coisas que o mestre se entristece. E, ao mesmo tempo, se alegrando com as coisas que o mestre se alegra. Por isso que a mensagem de Laodiceia é uma mensagem para a gente se apegar às palavras de Jesus. É uma mensagem para a gente se mergulhar naquilo que ele quer para nós. Seguindo à frente, então agora Jesus vai oferecer a cura para esse povo. Por isso que eu disse para você que mesmo em meio à infidelidade, à indiferença, à autossuficiência dessa igreja de Laodiceia, dos cristãos de Laodiceia, Jesus está perseguindo essa igreja em amor. Ele está buscando restaurar no coração dessas pessoas, dos seus filhos, dos seus seguidores, né, aparentes seguidores, de novo a chama do evangelho, né? Ele quer restaurar aquilo que se perdeu no coração desse povo. Por isso, Jesus ele vai oferecer três coisas para esse povo aqui. Tá? Deixa eu ver só aqui, ó. Exatamente isso que eu queria te mostrar. No verso 18, vamos ler comigo. O texto fala assim: Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueças, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. E o verso 19 fala o seguinte: Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Bom, nesse momento, a gente agora tem exatamente aquilo que Cristo está oferecendo para a igreja de Laodiceia como a fonte da renovação espiritual, a fonte da cura dessa doença chamada indiferença, autossuficiência e orgulho. A primeira coisa que Cristo nos oferece, também oferece à igreja de Laodiceia,
é ouro refinado pelo fogo. Tem um texto muito importante do livro de Pedro. Se você for em 1 Pedro, voltar um pouquinho na sua Bíblia aí, 1 Pedro, nós temos uma mensagem onde Pedro ele conecta a ideia do ouro refinado com a ideia da fé. Olha que curioso isso aqui. 1 Pedro, capítulo 1, verso 7, fala assim, ó: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, geralmente, na Bíblia, esse ouro refinado pelo fogo é um símbolo da fé que foi refinada pelas provações. Anota isso aí na sua Bíblia, um papel. Esse ouro refinado pela fé é a fé testada com provações. Esse é o fundamento da verdadeira felicidade e da espiritualidade. É uma fé que ela passa pelas provações e é uma fé que aceita o fato de que as batalhas espirituais que você está vendo hoje na verdade, também, simultaneamente, uma expressão de um momento onde a sua fé ela deve ser lapidada, deve ser restaurada. E então, sabe, quando você passar por dias de muita provação, de muita luta, de muita, realmente de desafio espiritual, não se esqueça, nenhum cristão vai ter uma fé genuína, uma fé pura e verdadeira, sem os dias onde a sua fé vai ser testada, ok? Nos dias em que você percebe que realmente existe algo, existe um grande conflito acontecendo dentro e fora de você. Mas a fé, ela é renovada pelo poder de Deus e Ele vai te dar força para você vencer as lutas espirituais que você está vivendo. Outra coisa que Cristo oferece para esse povo são as vestiduras brancas. Sempre quando aparece isso no contexto da Bíblia, nós vemos que as vestiduras brancas simbolizam o plano da salvação e a salvação que Deus nos deu pela graça em Jesus Cristo. E vestiduras brancas, você vai se lembrar, por exemplo, de uma imagem que Cristo conta uma parábola do filho pródigo, lembra? Lembra com que tipo de roupa que o filho pródigo volta para a casa do seu pai? Então, ele volta com aquela roupa que ele lutava a comida entre os porcos, né? Aquela comida com cheiro ruim, sabe? Aquela roupa realmente cheia, impregnada da lama do pecado de fato, né? No símbolo espiritual. Então, ele vai com essa roupa para o seu pai. E quando ele chega na casa do seu pai, naquela história que Cristo conta para os fariseus, escribas, né? Ele fala assim, que quando o filho chega com essas vestes, a primeira coisa que o pai faz é trocar essas vestes. Logo em seguida ele coloca um anel no dedo do filho e sandálias, que era símbolo basicamente do fato de que ele continuava sendo filho do rei, mesmo ele tendo se afastado da casa do seu pai. E as vestiduras brancas que é dada para esse filho mostra que nesse momento ele está de volta para o seu posto, do lugar que ele nunca deveria sair. Então as vestes brancas sempre simbolizam aquilo que Deus faz para nós, fez por nós e faz por nós, para que a gente se mantenha puro, livre e longe do pecado que nos condena à morte, ok? Por isso que a salvação não é nem pela fé nem pelas obras, mas ela acontece pela graça. Ou seja, a nossa única contribuição para a nossa salvação é os nossos pecados. Essa é a minha contribuição, verdadeira, porque é os meus pecados que mostram a minha necessidade de um Salvador. E a graça, eu sempre simbolizo a graça como uma oportunidade que somente Deus pode nos dar, que é aquilo que Deus fez por nós para uma vida eterna, uma vida eternamente com Ele, ok? E por fim, Cristo oferece a terceira coisa, que é a coisa mais importante que Ele oferece, talvez, para essa igreja desses cristãos em Laodiceia. Ele oferece colírio para os olhos. Lembra que a igreja de Laodiceia, você pode perceber que Laodiceia tinha uma grande riqueza em ouro, como te falei, na produção de roupas, e eles tinham um tratamento para os olhos, né? Cristo ele usa toda essa linguagem da cultura e da cidade para tocar o coração dessas pessoas. E ele fala assim para essa igreja, né? Eu recomendo que vocês comprem de mim colírio para os olhos. Qual era, talvez, um dos grandes problemas de Laodiceia? Agora eu vou voltar aqui a tela para você. Um dos grandes problemas de Laodiceia era o fato de que essas pessoas,
eles, por estarem tão envolvidos com as coisas desse mundo e com o pensamento tão limitado a essa terra, perdendo de vista a eternidade, os planos de Deus para a eternidade, essas pessoas, elas literalmente foram cegadas pelo seu orgulho e sua autossuficiência. Eles não mais conseguiam perceber aonde eles estavam dentro do contexto espiritual. Eles não sabiam mais o que fazer com os seus talentos. Eles não reconheciam mais os dons espirituais, não sabiam mais qual era o papel deles na missão. Eles não conseguiam mais enxergar o fato de que Cristo estava chamando eles para um plano muito maior do que essa vida de trocas comerciais, de bem-estar, de conforto e segurança. Não que conforto e segurança seja uma coisa que a gente não consiga ter enquanto nós temos Jesus, mas aquilo que eles faziam como prioridade, como meta de vida, não estava alinhada à meta de Deus para esse mundo e para a nossa vida, percebe? Eles literalmente esqueceram da palavra de Deus. Por isso Deus queria dar um colírio. Para quê? Para que eles voltassem a ver de novo. Deus queria tirar essas escamas do olho, né? Assim como aconteceu com Paulo, né? Deus queria tirar as escamas do povo, do olho deles, para que eles conseguissem ver as realidades espirituais e o chamado de Deus. Bom, e é por isso que o texto fala assim, ó, no verso 19. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende. Eu gosto muito dessa ideia de que Deus, ele é um pai que também disciplina o seu povo. Algumas pessoas, elas mal interpretam a ideia de Deus disciplinando o seu povo. Até usam de forma errada. Em como, de fato, na prática, Deus, ele nos disciplina e nos corrige. Eu recentemente li um texto, eu vou até compartilhar com você aqui. Esse texto, ele fala um pouquinho sobre essa ideia de como funciona esse mecanismo, essa didática de Deus, de nos ensinar e nos disciplinar, nos corrigir e voltar a gente para o caminho correto. Lembrando que ele é um pai, ele não vai deixar eu e você ficar dando murro em ponta de faca a vida toda. Ele quer nos corrigir. E aí o texto fala assim, ó, olha só que esse texto interessante. Deus fala a seu povo pelas bênçãos concedidas. E quando estas não são apreciadas, ele lhes fala pelas bênçãos que lhes remove, a fim de que seja levado a ver seus pecados e voltem a ele de todo o coração. Curioso isso aqui, né, gente? Olha só. Então, às vezes, quando não apreciadas essas bênçãos, eles remove a fim de que a gente seja levado a ver o seu e o meu pecado e a gente volte a ele de todo o coração. E aí, eu queria dizer uma coisa para você. Olhando para esse texto aqui, quero só fazer aqui um ponto importante. Deus não tira de nós as bênçãos não apreciadas por mero acaso, ok? Na verdade, esse ato de Deus retirar de nós as bênçãos concedidas tem a ver com o fato de Deus deixar a gente colher as consequências das nossas escolhas. É como se Deus, nesse sentido, tirasse a sua bênção como a bênção da proteção quanto às nossas escolhas ruins que nós fazemos, entende? Então ele deixa com que a gente escolha e consuma a consequência dos nossos pecados para que a gente entenda que não existe vida, uma vida satisfeita e contente, uma vida que seja verdadeira em significado, sem a bênção dele, ok? Então eu queria muito que você entendesse isso, porque Deus, ele talvez esteja nesse momento disciplinando a mim e a você em alguma circunstância na qual a gente talvez esteja colhendo as consequências das nossas escolhas. Mas não tome isso como uma ausência da bênção de Deus. Deus, ele tem um propósito com esse momento da sua vida. Ele quer que você cada vez mais se volte para receber as bênçãos e usar das bênçãos dele. E apreciar as bênçãos dele dentro de um contexto da missão dele aqui nessa terra e do propósito da sua vida também. Então, e aí agora vamos para essa parte final, né? O verso 20 fala assim, ó. Eis que estou à porta e bato. Verso 20 do texto. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Para mim, essa é a parte mais interessante, a parte mais bonita, mais sensível e maravilhosa do texto. O texto fala de um Jesus que está
buscando constantemente, está buscando e perseverando em buscar e amar a sua igreja. Ele não vai desistir desse povo, por mais que eles sejam arrogantes, autossuficientes, ele vai buscar conquistar o coração dessas pessoas. E aí o texto fala assim, que ele está à porta batendo. E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele e ele comigo. Cristo está querendo entrar na casa, no coração de cada um para comer junto com essa pessoa. Agora, eu gosto muito dessa expressão aqui, que é a expressão se alguém. Se alguém ouvir a minha voz. Nesse momento, parece que essa expressão ela transcende a mensagem para Laodiceia. E ela fala com todos os cristãos que estão lendo o livro de Apocalipse nesse momento. Se alguém que está agora me ouvindo, por favor, abra a porta do seu coração. E aí, eu gosto muito dessa ideia porque, assim, o texto fala que Cristo ele está à porta batendo. Então, a primeira coisa é o seguinte, Cristo, ele, nesse momento, quando eu vejo que ele está à porta batendo, eu percebo que Cristo não era, de fato, o centro da religião destes cristãos. Cristo não está dentro da casa deles. Cristo não está dentro da vida deles. Essas pessoas, elas têm Cristo nominalmente, mas o Cristo não impacta a sua vida. Os seus ensinos não têm conexão com a prática da vida dessas pessoas. Por isso, Cristo, nesse momento, não é o centro da religião desses cristãos de Laodiceia. Cristo está fora da casa, ele está fora, ele está batendo a porta, fazendo um convite para que ele entre e ele seja o centro da religião, o centro da experiência com Deus de cada um desses cristãos. Uma outra coisa que nós temos aqui é o fato de que Cristo está batendo porque ele está fora da vida dos cristãos de Laodiceia, como eu disse para você. Ele está fora, mas Cristo quer entrar. E aí eu gosto muito dessa parte, onde fala assim que Cristo ele bate a porta para um jantar, porque ele quer oferecer a intimidade de um relacionamento verdadeiro. Cristo ele quer entrar em nossa vida para um relacionamento íntimo e verdadeiro. Se eu te fizesse uma pergunta, como você responderia ela? A pergunta é a seguinte: onde Jesus está nesse momento? Como você me responderia? Vou perguntar de novo. Onde Jesus está nesse exato momento? Olha, você pode automaticamente pensar, Jesus está no céu. Ele está fazendo algum trabalho muito importante em algum lugar desse universo e com certeza ele deve estar lá. Eu responderia assim para você, lendo esse texto aqui. Jesus está aí agora, onde você está. Ele está exatamente do seu lado. E ele está fazendo um convite, um pedido. Eu quero entrar no seu coração. Eu quero fazer morada na sua vida. Eu quero ser alguém íntimo para você. A tal ponto que as minhas palavras, os meus pensamentos e as minhas ações vão tornar a sua palavra, os teus pensamentos e as tuas ações. Percebe? Eu entendo que é nesse ponto que Jesus ele agora faz um convite para mim e para você. Agora eu vou deixar aqui um pouquinho o estudo. Eu queria literalmente fazer um convite para você. Talvez aqui nesse momento existem dois grupos de pessoas me ouvindo aqui nesse estudo. Talvez existem aquelas pessoas que no passado, inclusive se batizaram, aceitaram Cristo como seu Senhor e Salvador e por alguma razão, durante a vida, durante os anos que seguiram depois do seu batismo, você sente que houve uma certa apatia espiritual. Houve muito consumo passivo daquilo que você ouviu. Muita coisa entrou, mas saiu. Muita coisa que você viu de Deus não impactou a sua vida. De tal maneira que às vezes o teu estilo de vida do passado é o mesmo de hoje. Pouca coisa mudou na prática da sua vida, para onde as tuas preocupações continuam sendo as mesmas. E às vezes as razões da sua alegria também continuam sendo as mesmas. A impressão que eu tenho, quando Cristo fala assim, para nós se arrependermos da nossa vida, ele fala o seguinte: esqueça a vida passada, agora eu quero oferecer para você uma nova vida. Então, para você que talvez já tomou a decisão, né, lá no passado de seguir a Cristo, receber o batismo, e talvez por alguma razão não levou a sério esse chamado de Jesus para uma mudança completa de vida, eu queria te fazer um convite para você aceitar nesse momento uma renovação e um novo compromisso com Jesus Cristo.
que você escute a sua voz e a palavra de Jesus, e a palavra que encontra-se na Bíblia, como a coisa mais importante para você na sua vida. Quem era o perfil do crente? O crente que Jesus fala aqui no Pé de Laodiceia? O crente é aquele que ama Jesus, ama o Evangelho, que é as boas novas. Automaticamente ele não consegue segurar para si as boas novas, ele comunica isso às pessoas, ele recebe dons espirituais para fazer isso, e ele tem um forte compromisso com aquilo que está escrito na Bíblia. Ele tem um forte compromisso em obedecer o que está na palavra de Deus. Percebe? Isso muda completamente a história. Agora, há um segundo grupo de pessoas aqui que eu estou conversando. São pessoas que estão conhecendo agora Jesus Cristo. Estão conhecendo nesse momento a palavra de Deus. Estão se apaixonando por Jesus agora, como nunca antes aconteceu. Então, eu faço um convite para você. O meu convite é que você, primeiramente, se entregue a Ele. Que você receba o batismo por imersão nas águas de Jesus. Receba o Espírito Santo de Deus. Receba os dons espirituais que o Espírito Santo concede. E descubra e aprenda qual é a sua missão aqui nesse mundo antes da segunda vinda de Jesus. Esse é meu convite para você. Esse é meu apelo a você. Para que, nesse momento, você permita com que o texto bíblico, o estudo da Bíblia, venha fazer sentido e impactar a prática das suas escolhas, a prática dos seus pensamentos, a prática dos seus relacionamentos, e que ele faça morada em você. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você que ainda não recebeu o batismo de Jesus Cristo por imersão, você já pensou em batizar-se, em se entregar para Jesus Cristo? E meu convite para você é esse, que você tome essa decisão. Procure, quem sabe, uns nossos padrinhos, nossos amigos que te convidaram, ou a mim mesmo, e demonstre esse desejo. A gente vai caminhar junto nessa caminhada e eu espero que você tenha um encontro genuíno com Jesus. E para isso, nós temos que participar de Cristo completamente. Esse é meu convite para você. E se você disser sim para esse convite, eu quero me entregar a Jesus de todo o coração, através do batismo, das águas e do Espírito Santo, isso não precisa ser amanhã, mas nós queremos literalmente poder te acompanhar. Aliás, eu queria ter o santo privilégio de poder participar dessa tua cerimônia também de entrega a Jesus. Bom, esse é meu convite para você. Qual que é a mensagem final que nós temos aqui? O texto fala assim no verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu o venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela bênção que é estar contigo, que é caminhar com o Senhor. Meu Deus, nada seríamos sem Cristo. E nada seríamos também, Pai, se Cristo não fosse correr atrás de nós, buscar a gente em nossa casa, trazer a gente para ouvir mais a sua palavra, estudar a Bíblia. Nada seríamos, Pai, sem algumas pessoas que estão ao nosso redor e estão buscando, pelo teu poder, te apresentar, te colocar no centro da vida delas. Nada seríamos, Pai, sem o poder do Espírito Santo para compreender a tua palavra, porque ele que ilumina a nossa vida através da Bíblia. Ó Deus, eu peço nesse momento, venha confirmar essa decisão no coração de cada um, seja pela renovação das forças em Jesus, ou seja pela entrega primária de Jesus, pelo batismo das águas e pelo batismo do Espírito Santo. Ó Pai, que a tua voz, a tua palavra seja maior do que a voz desse mundo, que a gente tenha em vista a eternidade, que é nossa morada eterna. Abençoe cada um que está aqui, isso que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, até mais para você. Foi um imenso prazer estar aqui com você e eu espero que a gente venha se encontrar logo, logo no próximo estudo, viu? Um abraço, até mais e Deus te abençoe.